Bom dia, hoje é dia 13 de agosto de 2020, meu nome é Rick Pascoal, bem-vindos ao canal Livros Online Rick. Antes do vídeo já peço para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem e compartilhar. Bora pro vídeo depois da vinheta. O livro escolhido para o vídeo de hoje é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Esse daqui foi a 7ª indicação do canal, então foi o 7º livro que me indicaram, que eu comprei e eu li. Lembrando que anteontem, né, dia 11, fez 5 meses do canal, já estou quase chegando aí a 3.000 inscritos, então agradeço a todos aí pela ajuda, pela colaboração e por estar querendo acompanhar o meu canal, tá bom? Então a todos vocês, muito obrigado. E ao que indicou aí esse livro também, meu muito obrigado, foi ali uma indicação do Twitter, tá? Foi deixa eu dar uma olhadinha aqui, @josuelsonline, tá bom? Que me indicou, então não deixou nome, nada, não consegui verificar isso daí, mas agradeço aí para você, também vou mandar o vídeo aí pro teu Twitter. Esse livro, sem dúvida alguma, é um livro muito bom e justifica ali as 100 milhões de cópias vendidas pelo mundo todo, quer dizer, é um sucesso de vendas, tá? Só que eu queria fazer um pequeno comentário, porque algumas pessoas que lêem esse livro, pelo menos eu comentei com alguns amigos que tinham lido, e eles também verificaram a mesma coisa, sabe? A gente percebe que o autor, ele tem um pensamento mais positivista, sabe? Então ele, não que ele rejeite Deus ou coisa dessa forma, de forma como eu vou falar uma coisa dessa, mas ele leva um pouquinho, pelo menos eu senti isso, leva um pouquinho para esse lado muito científico das coisas. Então eu faço esse apêndice porque muitas vezes quando a gente lê alguma coisa, pelo menos isso acontece comigo, e eu verifico que alguns trechos, algumas partes, elas vão totalmente contra a nossa religiosidade, né, a nossa forma de agir, os nossos valores. A gente não tem necessariamente que destruir esses valores porque alguém está falando alguma coisa contra eles, ou vamos dizer dessa forma, né, mais específica, que vai de encontro a esses valores, tá? Então, geralmente o que eu faço? Tá? Porque a gente tem algumas opções, né? A gente pode então realmente pegar o valor novo, caso a gente verifique que nosso valor está errado, a gente mantém um nosso e simplesmente rejeita o outro, ou faz geralmente o que eu faço quando uma coisa vai de encontro, mas também não no seu todo, só algumas partes, né? Então o que eu faço? Eu incluo aquilo, tá? Eu nem rejeito e eu nem acato 100%, tá? Mas eu consigo então modificar alguma coisa para, não nos meus valores, mas eu consigo modificar aqueles conceitos que tá sendo passado de forma que se adeque melhor a mim, e então eu consigo com isso fazer um desenvolvimento melhor, um crescimento melhor na minha forma de pensar, tá? Então eu faço esse pequeno apêndice porque realmente alguns trechos ali eu acho que a coisa descamba realmente muito ali para o lado positivista, tá? Não que o positivismo seja uma coisa ruim, não é a questão disso. É que muitas vezes no positivismo falta ali aquele caráter de você entender a metafísica, o transcendental, e quando se falta isso, eu acho que realmente a gente leva para um caminho que não deve ser aconselhado, tá bom? Então eu vou fazer somente essa pequena ressalva, mas o livro realmente ele é espetacular. Vou fazer várias citações do livro aqui, pelo menos 4 citações, para vocês verem que a ideia principal dele é algo que realmente é importante a gente entender. Então, já no comecinho do livro, ele já faz uma pequena citação, e eu achei de extrema importância, então, como eu falei aqui que eu ia fazer 4 citações, vamos logo iniciar com uma delas. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem, que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Então, como eu fiz aquela ressalva, você já percebe até mesmo pela introdução, não que não seja nada verdadeiro do que está dizendo, isso é óbvio que é verdadeiro e é uma coisa muito importante, essa primeira citação de Napoleão Hill, mas você, fé inabalável em si mesmo, né? Então, essas coisas, esses conceitos, eles estão assim distribuídos no livro todo, sabe? Então é como se colocasse uma capacidade gigantesca dentro do homem, sem a necessidade de ter um Deus, por exemplo. Não é que ele exclui isso no livro, ele não faz isso, tá? De forma alguma. Mas dá a entender de que nós podemos ser quase um Deus, tá? Ele não fala isso, mas essa parte assim que eu faço a ressalva, tá bom? Mas aí depois Tiago Nigro, já na introdução, ele faz um questionamento que é importantíssimo, é uma coisa que realmente já deixa o livro assim bem instigante para a gente e curioso para a gente ler.
Já parou para pensar porque sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Quer dizer, é realmente uma ótima pergunta, né? Então, essa pergunta já abre ali o prefácio do livro, né? Com esse Tiago Nigro, eu não sei quem que é, acabei não pesquisando, tá? Depois, de repente, eu até faço, coloco aqui na descrição do vídeo. Tá? Mas é verdade, né? Porque muitas vezes a gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas não faz. Por exemplo, a gente está gordo, a gente quer fazer, mas pô, a gente não come menos, né? E esse livro realmente ele consegue dar um impulso para essa resposta. E ele consegue realmente responder isso daí. E eu vou deixar depois no finalzinho da descrição daqui sobre um livro que eu fiz também, um vídeo, que é o Poder do Hábito, tá? Um dia mais para frente eu acho que eu vou refazer esse vídeo, entendeu? Porque eu estava bem no comecinho do canal, então talvez não tenha ficado muito legal, mas de qualquer forma eu vou deixar, né? Não vou escolher nenhum dos vídeos que eu fiz. Talvez eu refaça depois, porque é um dos livros realmente de extrema importância ali para a nossa vida, tem conceitos muito importantes que nos auxiliam muito. Algo de extrema importância que ele faz no livro é o seguinte, ele explica a vida dele primeiro, a vida pessoal dele, todos os sucessos bem, os sucessos mal sucedidos, tá? E o que vai levá-lo a chegar ali à entrevista, né, do diabo, entendeu? Ele não põe esse termo, é perguntado para ele também em algum momento se esse diabo é real ou não, e ele deixa a dúvida no ar. Tá? E que eu acho uma coisa também bem sábia ali da parte do livro. E fala todos os eventos que aconteceu ali com a queda de Bolsa de Valores em 1929, onde ele perdeu absolutamente tudo. Então ele expõe toda a vida particular dele, ele expõe todos alguns péssimos defeitos que ele tinha ou que ele tem, você entendeu? E para fazer isso é uma explanação muito importante, colocar essa pessoalidade no livro. E aí vão entender durante a leitura por que ele faz isso. E é uma coisa realmente bem interessante e é uma coisa até mesmo necessária para um livro cujo o auxílio que ele quer nos passar tem que ter uma pessoalidade, falar eu passei por isso, eu fiz dessa forma e isso deu certo, porque senão você fica falando o que os outros passaram, mas não o que você... Eu acho que falta ali a ponte. Então, quando realmente começa o livro e a entrevista que ele faz ali, né, com o diabo, tá? O próprio diabo faz a revelação que 98% das pessoas está sob o controle dele e de que ele seria o pensamento negativo, a parte negativa de tudo que existe, em oposição à parte positiva, mas aí que vem, o autor nunca coloca que a parte positiva é, por exemplo, Deus, os anjos ou coisas dessa forma, ele simplesmente fala que é a parte positiva, que é a parte da natureza, que existe esses conflitos entre o negativo e o positivo e há um equilíbrio. Então é nisso que o autor acredita e é isso que ele passa como forma positiva ou forma negativa. Sem dúvida alguma, eu não vou entrar nessa discussão filosófica metafísica sobre a dualidade e o autor também não entra nesse assunto porque não é o escopo do livro e também não é o escopo nesse momento do vídeo, talvez um outro livro ali de São Tomás de Aquino, alguma coisa que eu faça, a gente seja obrigado a entrar nessa parte. Bom, mas por enquanto a gente vai deixar isso aí de lado, então vamos colocar o conceito, vocês entendam, o diabo depende como realmente, como está no livro, que seria a parte negativa, o negativo em tudo que é possível. Então entra só nessa parte e deixa todo o outro lado realmente afastado, para não haver nenhum tipo de preconceito e às vezes também da pessoa parar de ler o livro exatamente porque acha que ele está realmente fazendo uma entrevista com o diabo e isso pode vir contra a religião dele. Então, seria, eu acho, até uma besteira a pessoa fazer essa, perde diversos conhecimentos importantes aí pra gente, por causa depende de um preconceito. Às vezes é importante a gente entender a mensagem que é passada, e obviamente que quem passa a mensagem é importantíssimo, isso é óbvio, mas nesse momento, como a gente não pode ter certeza de quem é o autor ou coisas dessa forma, entendeu? Só pegue a mensagem e vamos deixar o resto de lado. E aí, na continuação, é perguntado ao diabo como é que ele controla a mente das pessoas, né? E eu vou fazer aqui a citação. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planta a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controla o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Essa citação que eu quis fazer na íntegra porque vocês percebem exatamente o que está acontecendo nessa pandemia, principalmente aqui no Brasil. Isso foi espalhado realmente lá em janeiro, pelos chineses, pelos russos, etc., tá bom? Como forma de desinformação. Mas aqui no Brasil, como isso foi utilizado exaustivamente, quer dizer, a parte do medo, o medo da pobreza,
o medo da pessoa morrer, né? A pessoa ficar doente, morrer, como isso foi utilizado pelos governadores, como foi utilizado pelas prefeituras. Aqui, então, a prefeita, Nossa Senhora, sabe, foi uma coisa terrível que ela fez em relação a isso. Realmente, ela colocou o terror mesmo, sabe? Bateu o terror aqui na população. Infelizmente, as pessoas nem percebem isso, né? Entendeu? E não só eles, né? Os ministros do Supremo, a imprensa, então, nem se fala, aquele canal de TV ali que eu já não assisto, sei lá, eu acho 10 anos, entendeu? Aquela merda daquele canal. Então, o que fez aquilo, a merda não, desculpa, Dória, né? Aquele canal Dória, entendeu? Então é uma coisa terrível, né? Então a gente percebe que é realmente uma coisa do diabo, é uma coisa infernal que foi feita. Uma pessoa que passa medo, coloca medo nas pessoas, das pessoas ficarem doentes, das pessoas ficarem com morrer, etc. Elas não querem o seu bem, a verdade é essa. Não querem o seu bem. Se a pessoa quer o seu bem, a pessoa te coloca de uma forma, as coisas positivas, entendeu? Pô, não, calma aí, fique bem, vai ao médico, vamos ver os exames, vamos ver os resultados, a coisa não é tão ruim assim. Né? Por exemplo, quando uma pessoa está doente, geralmente é isso que a gente faz quando a gente ama uma pessoa, né? A gente não faz o contrário, tipo, nossa senhora, você tá com esse problema. Ah, não, meu amigo. Comendo caixão, cara. Quer dizer, ninguém faz isso, gente. Você entendeu? Mas foram exatamente isso que os governadores, os prefeitos, os ministros do Supremo, tá bom? A imprensa, né? Essa grande imprensa, né? Fora realmente a imprensa virtual, que essa sim, hoje em dia vale a pena, né? Como o canal Terça Livre, o canal do Bernardo Kiss, eu te atualizei da Bárbara, o Paulo Marisa, diversos outros. Esses sim são canais, entendeu? Realmente da linha conservadora e que não faz esse tipo de coisa. Né? Por que não faz? Porque todas as pessoas são cristãs. Entendeu? Uma pessoa que tem um sentimento cristão dentro de si não vai fazer isso com outra pessoa. Então você vê que isso é um método de uma pessoa realmente socialista, porque todo socialista não acredita em Deus, isso é óbvio. Você entendeu? Se você é socialista e diz que acredita em Deus, esquece. Você decide, ou você acredita em Deus, ou você é um socialista. Não tem como, porque as ações socialistas levam para isso, levam para o caos, levam para o medo. Né? E aqui essa citação eu fiz, e está no começo da entrevista dele, ele mostra por que o medo controla e aliena as pessoas, tá bom? É uma das grandes formas de fazer isso, tá? Então uma pessoa que não é bem-sucedida, você tem a certeza absoluta, é uma pessoa que tem medo, tá? Às vezes até mesmo do sucesso, mas a pessoa tem, tá? Então é algum tipo de medo, tá? E uma pessoa que fica com medo de uma doença, uma pessoa que fica extremamente com medo, por exemplo, de morrer, de sair da rua, etc., como é que ela vai ser bem-sucedida? Não tem jeito, tá bom? Então, eu faço esse apêndice aí porque, infelizmente, não tem como. Uma realidade, um livro que foi escrito em 1938, e você vê um trecho assim que nos bate hoje em dia, ele nos confronta de frente, entendeu? E mostra uma realidade que querem esconder, né? Passar tudo no colo aí do nosso presidente Jair Bolsonaro, mas não vão conseguir, porque a verdade ela é única e todo mundo verifica isso, e não adianta essas agências imbecis como Lupa, essas agências de checagem, que eu acho que é a coisa mais ridícula do mundo, entendeu? É como se eu fosse um imbecil, uma criança que precise de alguém para dizer se aquele fato é verdadeiro ou não. Quer dizer, ontem no meu Facebook cortaram uma postagem minha, entendeu? Dizendo que ela é falsa, entendeu? Sendo que é verdadeiro, entendeu? Na França agora o aborto até o 9º mês é permitido, né? Não pode ser permitido em todos os casos, mas se é permitido em um caso, ele é permitido. Ué, isso é óbvio, não importa, vamos dizer que existem 1000 formas ou motivos para você fazer um aborto, que para mim não existe, para mim é zero, mas vamos dizer que legalmente pode existir isso, 1000 formas, e uma forma virou legal, acabou, é permitido. Né? Então, dizer que é falsa. É falsa por quê? Porque vai contra os interesses. Entendeu? Vai contra os interesses aí da nova ordem mundial, etc. Então, tem diversos outros vídeos que eu já fiz sobre isso, eu vou fazer diversos outros, entendeu? Então, tudo isso daí tá linkado, tá bom? E é a parte essencial aqui do livro, que é uma das partes que faz o controle, entendeu, do diabo nas mentes das pessoas, é através do medo. Então, saiba, alguém que coloca medo é uma pessoa que quer, de uma forma ou de outra, fazer um controle em cima de você, e isso é óbvio. Para o vídeo também não ficar muito longo, eu vou fazer apenas mais 2 citações, tá? Para vocês verem como esse livro ele nos faz realmente pensar e nos mover para frente, com aquelas restrições que eu te falei, tá? Mas realmente é um livro que eu vou recomendar mesmo para vocês. Quer dizer, todos os vídeos que eu faço aqui no canal são livros que eu li e que eu recomendo, senão, como eu já disse, se eu não gostar de um livro, eu não vou nem citar. Tá? Simplesmente eu deixo de lado, eu posso de repente um dia até fazer um apêndice assim num vídeo, etc. Falar, olha, não lê aquele livro que eu achei uma droga, tá?
mas eu não gosto de fazer isso, eu não sou um crítico literário, pelo contrário, tá bom? Eu sou só alguém que gosta de livros e quer passar algum livro bom para que vocês também gostem e que vocês adquiram mais conhecimento, tá? Então vamos lá. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas na minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Isso aqui está na página 65, então ainda no comecinho do livro. Tá? E para finalizar, ali já no final do livro, na página 191, eu faço a última citação aqui do canal, do vídeo, desculpa. Assim a história é feita, desde o princípio dos tempos. O homem que tem um plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. Então vocês entendam que isso daqui é uma verdade absoluta. Tá? Tem pessoas que são, por um motivo ou por outro, ou por inteligência, ou por esforço, por capacidade, ou por falta de preguiça, entendeu? Ou por falta de medo, tá bom? Então aí vem a falta de medo, vem a coragem, tá? Que são mais do que outras pessoas. Tá? Então é por isso que o sonho igualitário e socialista é um sonho absolutamente impossível. As pessoas são diferentes, tem pessoas que são melhores do que outras pessoas, ponto final. Então quando o sonho socialista atinge a igualdade, o que ele faz com essas pessoas que têm esse ímpeto, essa vontade de fazer a mais? Eles as rebaixam, entendeu? Então ou eles vão ser mortos, ou eles vão ser colocados em campos de trabalho forçados, entendeu? Para o resto da vida, que são campos de concentração, eles simplesmente eliminam. Então, quando eles começam a eliminar um monte dessas pessoas, matar um monte dessas pessoas, sumir com um monte dessas pessoas, fazer essas pessoas trabalhar, acabar com a reputação delas, entendeu? Ou as formas de trabalho delas. Olha o que está acontecendo com o Bernardo Kister, entendeu? Olha o que está acontecendo com os canais conservadores. Estão acabando com o dinheiro deles, entendeu? Com a forma de eles receber dinheiro. Estão acabando com o quê? Com os instrumentos de trabalho deles. É isso que eles tentam. Né? Então, isso não é só para calar a pessoa, não. Não é só para destruir a imagem da pessoa, não. É para tirar o dinheiro dela. Tá? Só que eles não entendem esse livro. É isso que eles não percebem. Entendeu? Se algum comunista idiota, como esses ministros que estão fazendo uma coisa dessa, tivesse lido um livro desse, eles estão vendo que eles estão colocando essas pessoas num negócio chamado adversidade. E é na adversidade que as pessoas crescem mais. Tá? Então vocês vão ver como eles vão crescer. Eles vão crescer muito mais do que isso. Se eles acabam com um canal, o outro canal deles vão ser maior ainda. Você entendeu? Porque a adversidade. Quando a pessoa está na adversidade e a pessoa é forte, como essas pessoas são, né, como por exemplo o canal Terça Livre, o Alan dos Santos, o Bernardo Kister, etc., essas pessoas que estão sendo perseguidas, eu esqueci o nome daquele repórter que inclusive foi preso, né, que foi preso, olha só, foi preso por opinião, foi um preso político, gente, olha a seriedade dessa. Essas pessoas vão crescer cada vez mais, você entendeu? E cresce cada vez mais, tá bom? Então fica aí até a mesma dica, né? O próprio diabo deu a entrevista aí contra ele, você entendeu? Então tá aí a dica para vocês aí, socialistas, comunistas que querem fazer aí a revolução cultural de uma vez toda e tomar aí o país através de um golpe aí contra o presidente Bolsonaro. Entenda isso, essas pessoas são muito fortes, tá? Então vocês estão as colocando em adversidade, então elas vão crescer cada vez mais por causa disso, porque elas não são as pessoas para ser dominadas como aqueles puxa-sacos que vocês ficam aí o tempo todo do lado de vocês, tá? Esse livro, infelizmente, não tem como não levar o lado político, comentário político, tá? E alguns vídeos meus vão ser realmente mais politizados, entendeu? Porque, como eu disse, a leitura conservadora, principalmente de livros, mesmo que seja um romance, etc., mas que a gente tem ali o conservadorismo dentro de nós, a gente percebe, entendeu, que o conhecimento é muito importante. Então não existe um conservador que não gosta de ler. A verdade é essa. Então a pessoa ainda não é uma pessoa conservadora, ela será. Ela pode ter um ímpeto dentro dela, que a maioria tem e não sabe, só que muitas delas, por não ler, por não estudar, elas realmente trabalham para o outro lado. E nesse caso o outro lado é o socialismo. Porque o socialismo, no final das contas, quer a gente controlar. Ponto final. Te colocar lá embaixo, faz o que eu mando, entendeu? Te controlar e ponto final. Tá? Então, vocês querem saber como terminar a entrevista? Vocês me perguntam aqui, eu já te dou a resposta. Vá numa livraria, entendeu? Pega os dedinhos, como faz a minha esposa no canal dela, tá? Né? E vai lá e compra o livro, leia. Eu recomendo, vai ter muita coisa assim importante. Vamos parar de ter medo, na verdade, tá? E você quer seus objetivos? Sem medo, né? Cabeça erguida, vai atrás deles que você consegue. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtem, comente, compartilhe e não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.